Carlos, vem, meu amigão. Vou devolver a chave, senão eu vou para lá. Aleluias. Aleluias. Pai, nós oramos pelas crianças, abençoamos, Pai, em nome de Jesus, nossos filhos, aqueles que estão aqui, nós declaramos para eles toda sorte de bênção, sabedoria e discernimento para que eles possam conduzir a tua igreja no plano e no propósito de Deus, em nome de Jesus. Amém. Ô glória! Graça e paz, igreja. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Foi bênção os testemunhos, né? Aleluia! Eita glória! Deus tem uma palavra para a sua vida. Antes de eu começar a palavra, hoje é o moderno, né? Falar react, né? React, né? Como é? Sobre a palavra de domingo do pastor. Fazer um react aqui, rapidão. O pastor falou de Mical, né? Lá em 2 Samuel, capítulo 5. E uma palavra top. E interessante nós olharmos essa palavra, a gente despertar um olhar para essa palavra. A gente falou sobre isso na conexão. Que tinha duas pessoas ali, dois personagens importantes, Davi e Mical. Um estava carregando a presença, o outro estava só olhando. Então, esse tempo, nós vamos ter dois tipos de pessoas. Um que vão estar portando a presença, que vão estar carregando a arca, e os outros que só vão estar olhando. E todos estão em Jerusalém, todos estão na igreja. Só que uns acham que estão carregando a presença, mas não vão estar, só estão olhando, não estão participando do que Deus está fazendo. Não vão estar participando das coisas que Deus está fazendo. Então, esse é um tempo de posicionamento, de você vai só querer olhar como um observador ou vai querer participar do que Deus está fazendo. Você quer ser Davi ou quer ser Mical? Você quer ser Davi que vai carregar a presença, vai fazer, vai dar uma resposta para os seus dias do que Deus está querendo fazer, cumprir para os seus dias? Ou você vai querer ser só Mical, só observar? E é o que eu falei, tome cuidado. Porque todos estão em Jerusalém. Só que a hora que você falar assim, deixa eu carregar um pouco a arca, Deus vai falar assim, não. Só os que se prepararam vão carregar a arca. Você não vai carregar a arca. E outra coisa que eu acho muito interessante a gente olhar para essa palavra, sobre Mical. Sobre os e as Micais. Davi, ele fala sobre continuidade. E o que Mical foi? Estéril. Mical não deu continuidade. Duas heranças que nós temos em Cristo: sacerdócio e realeza. O que você é em Cristo Jesus? Sacerdote e tem uma realeza. Então, os Micais, as Micais, não vão dar continuidade. Então, o que Deus começou na sua vida, se você se portar como uma Mical, você não vai dar continuidade. Esterilidade. Você é real. Mical era uma princesa e ela não deu continuidade na sua realeza. Ela não deu continuidade no sacerdócio. Calma que Deus vai dar vitória até o final. Calma que Deus vai dar vitória. Não me fica me olhando assim, não. Vai ter vitória. Mas eu tinha que compartilhar essa palavra com vocês. De você se posicionar. Para você carregar a presença. Para você ser portador. De você não ser só espectador. Porque às vezes vai ser como a lamparina. As virgens da lamparina. A hora que você despertar não vai dar mais tempo. Deus vai falar, não. Você não se preparou. Então, é um tempo de preparação. E um tempo de você dar continuidade no seu sacerdócio e na realeza, que são heranças de Cristo sobre nós. Amém? Glória a Deus.
Deus tem uma palavra abençoada para a sua vida hoje. Aleluia. Vamos à carta de Tiago. Está mais lá no final da Bíblia. Tiago, capítulo 5. Se puder colocar uma musiquinha de fundo, não precisa nem ser o violão, só um... Deu problema? Amém. Glória a Deus. Aleluia. O Tiago, capítulo 5. Carta de Tiago, capítulo 5. Nós vamos ler o versículo 11. Amém? Glória a Deus. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Queridos, Tiago aqui fazendo menção de Jó. Tiago falando assim, Jó passou por sofrimento. Jó passou por aflições. Jó passou por dificuldades, mas ele perseverou. Esses dias, Deus falou uma frase comigo, em alto e bom som, que é o tema dessa mensagem. Calma, ainda não terminou. Calma, ainda não terminou. Acalma o seu coração. Esses dias eu passei, soprou um vento forte no meu trabalho, soprou dos 4 lados. É forte, o negócio foi violento. Então eu passei por um momento no meu trabalho de crise. Passei por um momento de dificuldade. E forte, querido. Desesperei. Aí um dia de manhã, estou no meu devocional, eu escuto Deus falar comigo, calma, que ainda não terminou. Fique calmo, Carlos. Se acalma. Não é o fim ainda. Calma, eu estou trabalhando. Calma, eu estou agindo. Calma, eu não perdi o controle. E algo que tem falado muito ao meu coração, já faz mais de um ano, é sobre crise. Sobre nós enfrentarmos crises, enfrentarmos dificuldades, enfrentarmos desafios, enfrentarmos sofrimento, enfrentarmos mudança de tempo. Nós, às vezes, não escolhemos passar por crise. E elas batem à nossa porta. E eu tenho aprendido, eu tenho buscado a olhar de um modo diferente sobre crises, sobre mudanças de situações. Eu tenho aprendido a ser forte e corajoso no meio de crises. Então eu tenho aprendido a olhar de forma diferente. Aprendendo a me sentir desafiado em momentos de crise, para passar e enfrentar momentos de dificuldade, momentos de sofrimento. E para nós não é diferente. A Bíblia fala de momentos que o povo teve que enfrentar dificuldades, de momentos que teve que enfrentar sofrimento, de momentos que teve que enfrentar necessidade, de momentos que os profetas passaram, que os homens e mulheres de Deus tiveram que passar. Então a Bíblia nos ensina que as circunstâncias podem mudar, que as coisas de repente podem mudar, e que uma crise pode bater a sua porta, uma dificuldade pode bater a sua porta, e aí nós temos que estar o quê?
preparados para tempo de crise. Porque a palavra crise fala de divisão. Vencedor e perdedor. E eu gosto muito de Apocalipse, quando Jesus fala ao vencedor, aquele que soube lidar com as dificuldades, aquele que soube lidar com as adversidades, aquele que soube lidar com crise, ao vencedor. Então a crise divide, a crise peneira. Então, o povo de Deus, ele tem que, diante de momentos difíceis, ele tem que se posicionar, se levantar e passar por esses momentos. E quando me veio essa palavra, no meu devocional, veio essa palavra de Tiago falando de Jó, eu falei, cara, Jó é um exemplo de homem que enfrentou crises. Jó é um exemplo de um homem que enfrentou dificuldades. Se você for pegar a cronologia bíblica, depois de Gênesis, foi Jó escrito. Então, um livro antigo, um livro de sabedoria. E Jó enfrentou, ao mesmo tempo, diversas crises. O texto fala. Então, eu não quero trazer nessa noite um olhar por que Jó enfrentou as crises, mas como Jó enfrentou as crises. Porque às vezes a gente perde muito tempo se perguntando por que nós estamos passando. E em vez de nós irmos diante de Deus e perguntar, Deus, como que eu vou passar isso? E essa noite eu quero te falar assim, como enfrentar momentos difíceis. Como Jó se posicionou e passou por esse momento, como Tiago usa ele como exemplo. Nós temos um exemplo da perseverança, da fé, de um homem que lidou em momentos de crise, sendo mencionado por Tiago no Novo Testamento, que a carta de Tiago é uma carta também de muita sabedoria, nos dando muitas instruções. Então Jó, ele teve que lidar com várias crises ao mesmo tempo. Ele teve um homem muito rico, falência. Ele teve que lidar com a falência. Falta, necessidade, falta de dinheiro. Jó teve que lidar com a perca de filhos. Jó teve que lidar com a saúde. A sua saúde foi afetada. Jó teve que lidar com a crise no casamento. Se você for olhar os capítulos que Jó vai falando, ele teve que lidar com a crise no casamento. Jó teve que lidar com o desprezo. Se você olhar os discursos de Jó no seu livro, ele vai falar que as pessoas o rejeitavam, desviavam dele, saíam de perto dele, não queriam estar na presença dele. De um homem prestigiado, um homem que tinha prestígio, um homem que quando passava, relata no seu livro, as pessoas se levantavam para ele passar. Foi um homem desprezado. Então Jó não lidou com uma crise. Jó simultaneamente, ele teve que lidar com várias crises. Jó simultaneamente teve que lidar com os amigos que foram e o acusaram. Qual é o seu pecado? O que é que você fez de errado, Jó? Teve que lidar com a acusação. Jó teve que lidar com a crise consigo mesmo. Porque ele sabia quem ele era em Deus. Ele sabia que ele era um homem reto. Ele sabia que era um homem justo. Então ele teve que lidar com os questionamentos dele mesmo. Então ele teve a crise dele com Deus. Então um homem que tinha tudo em ordem. Um homem que tinha tudo no lugar. Tinha filhos, tinha dinheiro, tinha prestígio, tinha saúde. De repente, sopra um vento sobre a vida dele e tudo sai fora do lugar. Tem uma mudança de situação. A situação de Jó muda do dia para a noite. Do dia para a noite, um homem falido, perda de filhos, crise no casamento. Um homem que tinha prestígio, agora não mais, vergonha sobre ele, doença sobre ele, enfrentando doença, Então sobre nós, de repente,
Pode ter uma mudança de situação, como veio com Jó. E nós temos que se posicionar. Nós temos que enfrentar. Então, crises, às vezes nós não escolhemos. Nós não escolhemos momentos de crise. Tem crises que não, eu quero ou eu não quero. Ela vem e bate a sua porta e fala assim: você querendo ou não, eu estou aqui. Lute. Você que lute. Tem pessoas que são geradoras de crise. Tem pessoas que elas geram suas próprias crises. Pelas suas atitudes, pelos seus atos, pelos seus desejos. Então, temos homens e mulheres que eles mesmos geram suas crises. Tem crises que não dependem de nós, a situação vai mudar, querendo ou não. Como foi o caso de Jó. Mas não, tem muitos de nós que estamos na igreja, viemos no culto todo domingo, mas fazemos lambanças extraordinárias na nossa vida. No casamento, com os filhos, nas finanças, nas decisões erradas, mal tomadas. Tem coisas que às vezes nós decidimos mal, nós não vimos, nós não temos conhecimento de tudo. Mas tem decisões imaturas, decisões egoístas, é isso que eu estou falando. Decisões do seu ego, decisões porque você quer, e vai dar ruim. Filhos mimados que geram crises. E Deus, Ele não tem a obrigação de ficar filho mimadinho. Deus tem limites com os filhos, de ficar resolvendo crise. Tem uma procuração, depois Ele vai consertando lambança sua. Então você também tem que olhar se as suas crises, o que você está chorando, o que você está clamando a Deus, se não é você mesmo o causador delas. E tem outras crises, que é o quê? Que eu acredito que é muito hoje, nossa psicóloga aqui, deve ter muito isso no seu gabinete, no seu consultório. São crises pessoais. Você olha a vida da pessoa, está tudo bem. Não tem assim nenhum vento soprando, não tem doença, não tem falência, não tem nada. Mas ela não se sente realizada. Ela não se sente feliz. Ela tem sonhos e não consegue alcançar. Por mais que a vida está boa. Por mais que aparentemente está tudo tranquilo. Não tem vento, não tem tempestade, não tem nada acontecendo na sua vida. Mas quando você olha para dentro de você, você não está feliz. Quando você olha para o seu casamento, você não está feliz. Quando você olha para os seus filhos, você não está feliz. Quando você olha para a sua profissão, você não está feliz. Pessoas que não estão realizadas. Pessoas quando olham para ela fala assim: eu mesmo podia dar conta melhor das coisas. Podia ser uma pessoa melhor. Podia lidar diferente com as coisas. O Carlos, todo mês ele lida com crise. Então, eu tenho aprendido a lidar com crises. Eu tenho buscado aprender a lidar com as crises. Crises que são mudanças de situação, que não estão no meu controle, que elas vêm e batem a minha porta. Crises que às vezes eu gerei. Crises minhas, pessoais. Coisas que eu quero realizar. Coisas que eu quero fazer. Coisas que eu gostaria de ser. E essas crises temos que lidar. E eu tenho que ir colocando tudo isso diante de Deus. Para Deus ir trabalhando. Para Deus ir me fortalecendo, para Deus me guiando, para Deus me dando fé, para Deus me dando perseverança, para me perseverar, Deus me capacitando, Deus renovando o meu entendimento. E aí, tem mais um tipo de pessoa, que nós como crentes,
Homens e mulheres de fé, homens e mulheres de milagres, são os resolvedores de crise. Oh, glória! Agora é hora de você dar um pulo aí, jogar a cadeira para cima agora, ficar animado e falar assim: esse cara sou eu, essa mulher sou eu. Resolvedores de crise são aqueles que, quando a sua mulher está passando por uma dificuldade, quando o seu esposo está passando por uma dificuldade, é aquele que vai estar do lado para ajudar ele a enfrentar. Não vai ser aquele: não gostei disso, não gostei. Porque o resolvedor de crise é aquele que, quando tem alguém à sua volta, tem um filho, tem uma pessoa do trabalho, tem uma pessoa da igreja que está necessitando de algo, é aquele que vai entender que ele pode ajudar e contribuir, auxiliar para resolver aquele momento, para aquela pessoa passar aquele momento de crise. Mas a maioria de nós, não. A maioria de nós são como a mulher de Jó: amaldiçoe esse seu Deus e morre. Por que você está passando por isso? Egoísta. Não, meu marido tem que me servir. Minha mulher tem que me servir. Não aceito ajuda. Não. Não tá bom, vou separar. Não gostei. Em vez de se posicionar como um homem ou uma mulher de Deus, falar assim: ei, é chegada a minha hora. É para esse momento que eu estou aqui. Então esses são os resolvedores de crise, que eles vão entender, falar assim: é para esse momento que Deus me colocou aqui. Na igreja, as pessoas: não estou gostando, não, isso eu não gosto. Então, comece a olhar para você como um resolvedor de crises. O que Deus colocou em você. Uma pessoa que vai se colocar nas mãos de Deus para resolver as crises que estão à sua volta. Nós não somos Messias. Mas nós somos filhos de Deus. Nós somos portadores das boas novas. Nós somos agentes de milagres. Quando eu falo isso, não queira também ser um super-herói. Não é isso que eu estou falando para você ser um super-herói. Nós temos sim nossas dificuldades. Mas é para você se pôr como uma pessoa, para você fazer uma mudança de visão. Para você não se colocar como uma pessoa: não, mas olha o que está acontecendo. É como, não, é o seu coitadinho, não. É se colocar: como que eu vou dar uma resposta para esse momento da crise que está acontecendo à minha volta. Eita glória. Então, Deus pôs sonhos no seu coração. Tem sonhos que você tem no seu coração que às vezes não vem de Deus. Tem algo que às vezes Deus pôs no seu coração que não é dele. Mas tem muitas coisas que Deus pôs no seu coração que vem dele para você fazer e para você realizar. E tem coisas que Deus vai falar assim: ó, esse sonho, isso que você vai fazer, eu tenho algo melhor para você. E Deus vai te direcionar. Então, quando às vezes você fala assim, pode ter algo no seu coração que você fala: mas não acontece. Porque às vezes pode ter coisas que Deus quer que você mude a direção. Que você mude algo. Deus está te chamando para outras coisas. Mas às vezes Deus já te deu sonhos vindo dele. Te deu coisas para realizar que você faça para ele. Então às vezes sua crise interna, pessoal, você vai ter que buscar nele oração, intimidade à palavra. Já foi ministrado na nossa. Para ele te dar essa direção. Momentos de crise, momentos de mudança, onde você vai buscar força? No Senhor. Momentos de crise que mudam, a situação muda. Momentos que você está enfrentando crise, você vai buscar onde?
em Deus força. Então, não tem, queridos, outro lugar para você primeiro correr. O primeiro lugar quando você está passando por uma crise, para onde você tem que ir, é para Deus. Depois que você for de Deus, Deus pode te direcionar para outros lugares. Deus vai te dar estratégias, Deus vai te dar direção. Mas o primeiro lugar que você tem que ir em momentos de crise é para Deus. Porque Deus que vai te dar força, Deus que vai te dar capacitação. Tem momentos de crise terríveis que a gente passa. Nós estamos falando assim, uma palavra, mas só Deus sabe, às vezes, crises que você passou. Crises que você teve que enfrentar. E eu quero falar para você que você não está sozinho em momentos de crise. Você não está sozinho em momentos de dificuldade. Tem um Deus que está com você. Jó, no momento de dificuldade, ele começa a questionar às vezes a Deus, falando assim: Deus, você estava comigo, sua presença fazia, agora parece que você não está mais. Então momentos de dificuldade pode levar você a crer e a entender que o favor de Deus sobre sua vida não está mais. E às vezes você pode orar e se questionar, falar assim: Deus, será que o favor de Deus está sobre minha vida? Será que em alguns momentos, em algumas situações, muitas vezes você vai diante, você fala assim: será? Eu vou na igreja todo domingo e falo que eu sou abençoado, que eu tenho heranças em Cristo, um sacerdócio, realeza, tem milagres, provisão, mas será que eu tenho o favor de Deus sobre a minha vida? Às vezes você se pergunta disso, às vezes você se pergunta se você é digno às vezes de receber. Você pode muitas vezes, diante das suas crises pessoais, achar que você não merece, achar que você é indigno. Eu já tive que lutar com essas crises, de achar que eu não mereço, de achar que eu não mereço entrar e desfrutar de algumas coisas em Deus, por causa da minha vida pregressa de pecado. Um cara que pecou como eu, que cometeu pecados como eu, será que eu posso entrar na presença de Deus e fazer certas coisas em Deus? Às vezes isso pode te acusar, sua consciência pode ser acusada. Só que eu quero falar: perdoado está. Perdoado está. Não deixe a acusação. Não deixe a acusação parar você. Não importa os erros do passado. Eu fiz coisas que não são boas, que não deveria, que não foram boas. Eu não gosto muito nem de falar. Eu só falo quando é para ter testemunho. Não me orgulho nem um pouco, tenho muita vergonha. E elas às vezes batem na porta. As acusações batem na porta. E aí você tem que falar assim: está perdoado. Está perdoado, está pago. Foi pago naquela cruz. Você é digno. Você é digno, não é pelo seu mérito, não é por você, mas é que é pelo aquele sangue de Jesus que foi derramado na cruz em seu favor, que quitou a dívida, que pagou, cobriu os seus pecados estão cobertos. Medo de dar passos, de fluir, medo parando, a acusação parando. Não deixe o medo te paralisar. Não deixe o medo parar você. Queridos, Jó, o livro de Jó vai nos ensinar. O livro de Jó vai nos ensinar. Vai nos ensinar que quem tem o controle de todas as coisas é Deus. O livro de Jó vai mostrar para nós que às vezes você está tendo uma leitura natural da situação, mas você não está vendo o que Deus está fazendo. Você não está vendo Deus trabalhar. Você não está vendo o agir de Deus. E Jó, quando os amigos começam a acusar ele, fala assim: o que você fez, Jó?
O que você fez para estar passando isso? Então o Bruno pode se questionar: o que eu fiz para mim estar passando isso? Mas ela já deu a resposta certa. Ela falou assim: se eu estou passando eu não sei, mas eu sei como vai ser o final. Essa é a resposta certa. Então os amigos de Jó questionando ele, 4 amigos: Jó, qual que é o seu pecado? Confessa as tuas obras. O que você fez para estar passando isso? E aí Jó, em alguns momentos, por mais que é um homem de perseverança, um homem de fé, mas em alguns momentos ele se angustiou daquilo que ele estava passando, lidando com crises em todas as áreas da sua vida. E ele questiona a Deus: Deus, eu tinha seu favor, você era meu amigo. Olha aqui, Jó 29. Como eu tenho saudade dos meses que se passaram, dos dias que Deus cuidava de mim. Crise, um homem em crise, achando que estava desamparado. Quando a lâmpada brilhava sobre a minha cabeça, porque sua luz caminhava em meio às trevas. Eu tenho saudade dos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus abençoava a minha casa, quando o Todo-Poderoso andava comigo. Os meus filhos estavam ao meu redor. Olha no 7. Eu comecei lendo no versículo no 29:1. Agora eu vou. Quando eu ia à porta da cidade, tomava assento na praça pública. Quando me veres, os jovens saíam do caminho e os idosos ficavam em pé. Então, um homem que em momentos teve seus momentos de angústia. Então, nos momentos de crise, você vai ter angústia. Nos momentos que o vento soprar, sim, você vai passar. Só que diante disso, você tem que estar firme. Firme em Deus. Deus, eu estou me sentindo sozinho. Deus, eu estou sentindo da nossa amizade. Não estou mais sentindo aquela amizade. Deus, eu não estou sentindo o seu favor. Mas você vai estar firme e falar assim: cara, mesmo diante de tudo isso, eu creio que Deus vai mudar a minha situação. Mesmo diante de todas essas dificuldades, eu posso estar olhando para mim e estar me perguntando: cara, estou passando por tanta prova, tanta dificuldade, tantas crises. Parece que Deus não está comigo. Parece que Deus está longe de mim. Então vai ter momentos que você vai enfrentar na sua vida que vai parecer que Deus está longe de você. Vai ter momentos que você vai passar que Deus vai estar em silêncio. Deus não vai estar falando. Você vai estar falando: o que está acontecendo? Estou com defeito. Porque crente, quando ele ora e cria intimidade com Deus, relacionamento com Deus, quando Deus fica um pouco quieto, ele fala assim: estou com defeito. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Deu defeito? Caiu a internet? Caiu? Então, às vezes, você vai passar momentos que Deus às vezes vai ficar em silêncio. Vai passar momentos de angústia, de dificuldade, que você vai achar que Deus está longe. Mas Deus não está longe de você. Deus nunca vai te desamparar. Deus nunca vai te deixar. Deus nunca vai parar de agir em seu favor. Ele está agindo. Capacidade e habilitação. Eu trouxe uma breve exposição para você. Usei um personagem bíblico de Jó, que passou por várias crises. Falei um pouco de crises para você. Falei do nosso posicionamento sobre crises. Falei de crises que a gente não pode, que elas batem a nossa porta. Falei de crises que às vezes nós mesmos geramos.
Falamos de crises interiores. Muitas vezes as crises, está tudo bem à nossa volta, mas nós estamos passando por crises. Falei de você ser um solucionador de crises. Então, capacitação e habilitação. Esse é um tempo, nós estamos passando por um tempo de muitas mudanças. Nós estamos passando um tempo que as coisas mudam muito rápido. As coisas se transformam muito rápido, as situações mudam muito rápido. Nós estamos passando um cenário econômico não favorável, nós estamos passando um cenário geopolítico não favorável, nação se levantando contra a nação. Nós estamos enfrentando um momento tecnológico, inteligência artificial, ela vai mudar muito, ainda a gente não estamos sentindo o impacto dela, mas ela veio para ficar. Como eu vou falar, a gente teve primeiro o boom que conectou, conectividade, que veio infraestrutura e internet, crescimento avassalador, conectou o mundo, nós vemos a era digital, um mundo conectado, 4.0, né? Tudo conectado. E agora nós vamos ver a inteligência artificial, uma nova virada de página, algo que vai mudar muito o nosso cenário de mercado de trabalho. Hoje eu abri o meu LinkedIn. LinkedIn é uma plataforma de rede social voltada para o mercado de trabalho. E aí eles convidam às vezes para você escrever um artigo. E aí o artigo que eles fazem um convite para algumas pessoas lá do LinkedIn, de acordo com a sua especialização. E aí eles me convidaram para escrever um artigo, lá me fazendo um convite, né? Como que você se posicionaria com o seu cliente num mundo de tantas transformações? O que eu iria prometer? O que eu iria falar, eu tendo para um cliente, num mundo que as coisas mudam muito rápido? Então, é um desafio hoje. O mundo, ele muda rápido. Então, como que eu vou prometer? A Luciana vai prometer algo lá para o cliente do banco, sendo que amanhã pode estar tudo diferente a economia. Como que ela pode garantir algo para o cliente, se de repente, da noite para o dia, dá uma virada a economia, e o que a pessoa ia ter 10% de lucro por mês, ela vai ter 50% de prejuízo. Então, num mundo incerto. Então, hoje nós temos que estar preparados para esse mundo incerto. O crente, ele tem que estar preparado para essas mudanças repentinas, bruscas, que vão acontecer. Queridos, e a tendência não é melhorar. Mas você, um homem, uma mulher de fé, uma pessoa que sabe quem você é, uma pessoa que conhece o Deus que você serve, uma pessoa que sabe a aliança que você está inserida. Uma aliança fala de ser guardado. Jó estava sobre uma aliança. Você está sobre uma superior aliança. Aliança fala de ser guardado. Aliança com Deus. Deus, ele guarda aqueles que têm aliança com ele. Então você, diante de um cenário de incertezas, de mudanças de situações, de crises que podem surgir, até uma nova pandemia fala que pode vir. Mas você, diante de todas essas coisas, você tem que saber que você é mais do que vencedor. Que você é mais do que vencedor. E aí, você se posicionar da forma correta, de você fazer uma mudança de mentalidade, de você mudar para você entender que agora você não é vítima de crise, você é um solucionador de crise, aonde você está inserido. Então a crise, ela não me vitimiza,
Eu sou um solucionador de crise. Eu sou um homem e uma mulher que me posicionei para solucionar crises. Minha esposa está passando crise, eu vou ajudar. Eu sou essa pessoa. Meu esposo está passando crise, eu sou essa pessoa. Os filhos estão passando, eu sou essa pessoa. No trabalho está passando, eu sou essa pessoa. Então, vento soprou, chegou crise, corre para Deus. Corre para Deus, porque Ele vai falar assim para você: ei, calma, não terminou. Calma, não acabou. Não é o fim. Não é o fim. Jó pensava que era o fim, que as coisas estavam acabadas. E agora o que vai ser da minha vida? E agora você pode olhar diante de situações e traga a sua memória de situações que você passou e você achou que era o fim, e Deus te deu o livramento. Às vezes você está passando essas crises internas, você está olhando para você e fala assim: ei, algo tem que mudar, eu não estou feliz. Corre para Deus, corre para Deus, corre para o Senhor. Glória. Como as coisas terminaram para Jó? Como Jó terminou? A esperança para o perdido. Não, canta não. Não. Você não fez assim, não. A esperança. A esperança. Ao cheiro das águas. Ao cheiro das águas. Certamente ele virá. Quando eu falo certamente ele virá, ele já está trabalhando. Ele não largou. Tem hora que a gente olha e fala assim: Deus me largou no trecho. Estou sozinho, Deus me soltou na banguela. Mas quando eu falo certamente ele virá, é que de repente o agir vem. Ele vem, aí você começa a ver a mudança. Você começa a ver as coisas acontecerem. Você começa a ver a situação que estava caótica, começando as coisas a entrar no lugar. Então certamente ele virá. Ao cheiro das águas. Eita glória. Habilitação, capacitação para você enfrentar isso daí. Hoje, sempre que Deus vai te levar para um novo nível, Ele traz capacitação e habilitação. Estava ali sentado, ó, capacitação, habilitação. Capacitação. Falei assim: amém, Senhor. Amém. Amém. E Jó fala, no capítulo 42, no versículo 2: eu sei que pode fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Um homem, depois de ter enfrentado crises, passou tudo que ele passou, que eu falei para vocês. E aí no 5 ele fala assim: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora meus olhos te viram. Então, homens e mulheres que permanecem firmes na rocha em momentos de crise, momentos de dificuldade, momentos de sofrimento, momentos de angústia, eles no final, eles vão falar: eu escutei falar de Deus, agora eu conheço Deus melhor, agora eu estou vendo Deus melhor, eu estou vendo Deus de outra forma, estou vendo Deus mais próximo, estou vendo Deus mais perto, porque eu passei por todas essas dificuldades, todas essas tribulações, passei angústia, sofri, mas no final eu conheci o Deus misericordioso, eu conheci o Deus que trabalhou em meu favor. E aí no versículo 2
fala assim: o Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Ei, glória. É isso para minha vida. É para minha vida. O final mais do que o início. Mais do que o início. Eu tive uma infância tudo tranquilo, tudo no seu lugar. Não tinha necessidade de nada. Não tinha mudanças repentinas, mudanças de situação. Então eu cresci, desde pequenininho até a minha adolescência, vamos colocar assim, tudo bonito. Tudo no seu devido lugar. Mas de repente, situações começaram a mudar. Então, uma pessoa que nunca foi acostumada a lidar com dificuldade, uma pessoa que nunca foi acostumada a lidar com crises, uma pessoa que nunca foi acostumado a ter dificuldade para pagar uma conta, nunca teve certas dificuldades de mudança, não. De repente, eu tive que começar a lidar com crises. Então é por isso, e a vida vai fazer isso. Conforme a gente cresce, a maturidade traz crises para nós. Traz crises, coisas que a gente tem que resolver, coisas que a gente tem que dar conta. A provisão da casa é uma mudança de situação. Porque quando você sai da sua casa, você nunca pagou um boleto. Uma gurizada aqui. Aí quando você vai para a sua, o carnê de água e de luz está lá, querido. Você tem que se virar para pagar. Porque se você não pagar, você vai chegar um dia em casa do trabalho, não vai ter água, não vai ter luz. Então isso é o momento que você tem mudanças de situação. Que você não estava acostumado. Então, às vezes, nós temos que aprender a lidar. Então, eu nunca precisei aprender a lidar com crises. Porque estava tudo confortável, estava tudo favorável. Mas teve um momento que eu tive que começar a lidar com as crises e dificuldades. E hoje eu tenho um olhar que eu quero aprender a lidar mais e melhor com as minhas crises. Por quê? Porque eu quero separar, porque eu quero chegar o vencedor. O vencedor, aquele que venceu. Eu não quero momentos de crise, momentos de dificuldade, sair como perdedor. Porque eu não soube administrar, eu não soube lidar, eu não soube lidar comigo mesmo, eu não soube crescer. Porque olha aqui o momento que eu olho para mim e eu caio em si. Eu caio em si. É a melhor coisa que tem para mim. Porque não é ninguém que me falou. Não é ninguém que me deu conselho, é eu que tive uma experiência com Deus, e agora eu conheço a Deus, e agora eu sei que eu tenho que dar uma resposta. Então depois disso, Jó viveu 140 anos lá no final, viu seus filhos e descendentes até a 4ª geração. Então fala que Jó terminou seus dias melhor. Eu não vou falar dos bens. Eu não vou falar dos bens que foram multiplicados. Porque a gente vai aqui, a gente prega para os bens. Agora, se você olhar, se você ler todos os capítulos de Jó, você vai ver que a preocupação de Jó não era seus bens. Nunca foi seus bens. A preocupação de Jó era a amizade com Deus. A preocupação de Jó era ele estar longe do favor de Deus. A preocupação de Jó, ele era ser um homem. Jó usava a sua prosperidade para ser um homem solucionador de crises. Para ajudar a viúva, para ajudar o órfão, para ajudar o necessitado. Então Jó, ele nunca teve com Deus para ser próspero. Jó, ele sabia usar sua prosperidade. Jó tinha uma mentalidade de provedor. Então Jó, quando perde tudo, ele fala assim: Senhor, não, eu quero seu favor, eu quero ser luz, não é as coisas. Lê os 40 livros, você vai ver a crise de Jó. Não é porque ele perdeu as coisas, não. É um homem que estava se sentindo longe de Deus. Então, as coisas virão. Não se ligue para as coisas, mas é como ele terminou sua vida. Jó terminou melhor do que começou. E você tem uma oportunidade de terminar melhor do que começou.
laços embaraçosos pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, que faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada no alto, não temas, sou contigo. e Deus já tem um caminho aberto pelas águas e faz romper muitas fontes em meio ao deserto, e haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada no alto, temas sou contigo. e Deus já tem o caminho aberto pelas águas e faz das fontes em meio ao deserto, e haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. E ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, ele faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, estéril faz mãe de filho, é o mesmo que brada no alto, Temas sou contigo. E Deus já tem um caminho aberto pelas águas e faz romper muitas fontes em meio ao deserto, e haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. E ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. e Deus já tem Um caminho aberto pelas águas e faz romper muitas fontes em meio ao deserto, e haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento, e Deus já tem um caminho aberto pelas águas faz romper muitas fontes em meio ao deserto, e haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, e Deus já tem um caminho aberto pelas águas e faz romper
oásis em meio ao deserto. E haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz. Deus te dá escape e livramento. Em tempos de guerra, Nunca pare de lutar, não mais te aguarda. Nunca pare de lutar. Em tempos Receba! de Receba! pare de adorar. Receba capacitação! Libera. Receba cura! Receba cura! Cura nas emoções! O escape e o descanso, a cura, a Crises! recompensa vem. Crise se dissipando! Temor, o escape e o descanso. Por que está angustiado, alma? É uma ordem! Sim, alma! O escape e o descanso, a cura, a Recompensa vem. sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa. Muitas pessoas aqui com crises, muitas pessoas com crises internas, querendo viver sonhos, querendo viver mudanças de realidade. Não desista, permaneça firme. O seu Redentor vive. O seu Redentor vive. E por fim ele se manifestará. Mães, não desanime. Mostrando mães, não desanime. Você é resolvedora de crises. Às vezes não tem palavras para você falar, não tem ação, mas continue orando. Continue orando. Continue orando. Mulheres, se posicionem. Os seus maridos se posicionem para. Não vai ser muito por falar, mas vai ser orando. Você vai vencer certas lutas na oração. Para de reclamar e comece a orar. Comece a colocar diante de Deus. E maridos, as mesmas coisas. Um dia, eu não falei isso pra ninguém ainda, nem pra Luciana, eu vou falar aqui agora. Um dia eu tava bravo com a Luciana. Bravo, falei assim: a minha mulher não me entende. Tem hora que eu quero algumas coisas, ela não colabora. Aí Deus nunca tinha falado dessa forma comigo. Deus falou assim: Carlos, na hora que você estiver pronto para algumas coisas, eu falo no coração da minha filha. Eu tenho o coração da minha filha na minha mão. E a hora que você estiver pronto para algumas coisas, eu vou falar com ela. Então fica no seu lugar, calma. Aguenta firme. Aguenta firme. Segura a onda. Cresce. É glória. Agora é a hora de você dar glória. Falou assim: segura a força, segura a onda. Fica em mim, espera em mim, que no tempo certo eu vou falar com ela. Então tem coisas que você está buscando, que você está orando no tempo certo. No tempo certo, às vezes eu começava a orar, Deus começava a falar comigo. E não tinha oportunidade de pregar, não tinha oportunidade de nada. A Luciana viu eu chorando, a Luciana falou assim: calma, que no tempo certo você vai começar a pregar. No tempo certo. Então permaneça firme, que esse tempo chegará. Você começou de uma forma, terminarás melhor. A forma que, se você permanecer em Deus, terminará melhor seus dias. Eita glória! Eis que consideremos bem-aventurados todos quanto demonstram fé. Todos que demonstram fé ao atravessar aflições, muitas aflições. Tiago está falando assim: você está passando por dificuldade, você está passando por luta. Ele não está desejando, ele não está falando que Deus está trazendo dificuldade, não. Mas ele está falando assim: se você está enfrentando e você tem fé, se você está buscando em Deus, bem-aventurado você, feliz é você, porque você vai passar.
que viu Deus. Ele falou assim: você vai passar, porque eu vi o próprio Deus passar por aflição e venceu. Quando Maria vai lá, fala assim: por que você está procurando aqui aquele que está vivo? Ele venceu. Então permaneça firme. Bem-aventurados aqueles que têm fé. Bem-aventurados aqueles que têm fé. Por isso que momentos de dificuldade vão separar aqueles que não têm dos que têm. Então esse é o momento de você falar assim: eis-me aqui, Senhor. É para esse momento. Vai, Senhor, vai, eu quero fé, eu quero ver, por mais que meus olhos não estejam contemplando agora. E é isso que é muitas crises que eu tenho, porque eu estou vendo no céu uma coisa e na terra outra. E quando Deus começar a te mostrar as coisas do céu e você aqui está vendo outra, isso vai gerar crises. Mas é porque Ele quer saber: você está crendo? Você acredita no que eu vou fazer? Você acredita no quem eu quero tornar você? Deus está falando essa noite, Ele quer terminar as suas vidas melhor do que você começou. Você acredita nisso? Que Deus é capaz? Você crê que Deus é capaz? Então tenha fé, porque isso vai separar do vencedor. O vencedor, Deus está falando: eu quero te fazer vencedor. Capacitação e habilitação para vencedores. Isso não é uma palavra de entusiasmo, isso não é uma palavra de coach, isso não é uma palavra de prosperidade, isso é uma palavra de vida para você, do que Deus tem para sua vida. Vencedor, vencedor, vencedor. Entra, tem capacitação. Entra. Nível. Nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz. Deus te dá escape e livramento. Já tem um caminho aberto pelas águas. Faz chover muitas fontes em meio ao deserto. E haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz. Deus te dá escape e livramento. Você que quer receber uma oração para um novo nível de capacitação, um novo nível, uma habilitação de Deus, esse é o seu momento. Pode vir à frente para você enfrentar, para fé, para ser diante dessas dificuldades, diante de situações de mudança, diante de coisas que você está precisando se posicionar para mudar. Deus falou muito sobre crises internas, sobre mudanças, coisas que você está buscando e não está feliz com você. Esse é o seu momento de vir aqui à frente para acessar um novo nível de capacitação, um novo nível de habilidades que Deus vai derramar sobre sua vida, um lugar que Deus quer levar você. Esse é o seu momento. Nós vamos terminar. Oh, glória. Aleluia. 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 Show. Show. Oh, glória. Show. Eita, Deus. Shei carabias. Oh, rabiarás. Pastor, pode orar.
te dá escape e livramento. Que a minha vida seja tua vida, que a minha vida seja tua vida, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Eu quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se eu tiver que gritar, eu gritarei. Se eu tiver que chorar, eu chorarei. Se eu tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Amém, amados? Receberam essa palavra? Existe alguém aqui essa noite querendo aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Alguém que quer chegar ao cheiro das águas, quer ter uma nova esperança, um novo tempo para a tua vida? Existe alguém aqui que quer se reconciliar com o Senhor? Todos são crentes aqui, meu amado? Que bom. Todos estão com saúde divina aqui? Que bom que você está saudável. Existe alguém aqui que quer se unir a essa igreja, quer fazer parte dessa família Inspiração? Se você está aqui, você quer fazer parte dessa família, amém, aplauda aí, queridos. Isso, vem aqui, pode vir aqui, podem vir aqui, subir aqui. Isso. Que bom. Qual o seu nome? Vanessa aí? André. Que bom, André, que vocês estão aqui. Vocês moram aqui perto? Amém. Querem unir a nós, a essa família? Amém, igreja. Nós somos uma igreja cristocêntrica, queridos. Cristo é no centro. O que Cristo faria pelas pessoas, nós desejamos fazer. E queremos conduzir você junto conosco, esse propósito de Deus na vida de vocês e na nossa vida. Sejam bem-vindos à nossa família. Vai ser um prazer receber vocês. Ao terminar o culto,
Cadê? Alguém vai pegar o telefone de vocês para a gente estar conversando pelo WhatsApp, tá bom? Vamos estar orando por eles? Levanta a mão de vocês, Pai, em nome de Jesus. Nós recebemos essa família, nós recebemos essas pessoas, Pai, a Vanessa, e, oh Pai, muito obrigado por esses dois se unirem a essa casa, fazer parte dessa família, inspiração. Nós declaramos, Pai, a eles sabedoria, discernimento, oh Pai, que Ele conduz eles no propósito de Deus. Se o Senhor chamou eles aqui, porque tem um plano, tem um propósito de Deus na vida deles, neste lugar, oh Pai, um plano de tocar, de mudar o destino de pessoas, não apenas a deles, e nos dê sabedoria e discernimento para conduzir eles no melhor plano de Deus para a vida deles. Nos capacita, Pai, a amar mais. Nos capacita, Pai, a conduzi-lo no Teu propósito. É o que eu agradeço em nome de Jesus. Seja bem-vindo, meu amado. Abraça eles aí, queridos. O amor verdadeiro reinou sobre o mal, na cruz venceu por nós, na cruz venceu por nós. Nos rendemos ao Teu nome, porque é sobre todo nome. Declaramos. Não há rol igual ao Seu, Tu reina sobre nós, Jesus. Amém, meus amados. Eu vou pedir para alguém ali, que está meio escuro ali. Alessandra, pega o telefone deles para mim, fazendo um favor. Ale. Queridos, sábado agora temos culto de jovens, às 8 horas da noite. Sábado agora temos cultos de... Então cola nesse ambiente aqui que vai ter a palavra, vai ter louvor, vai ser poderoso para a tua vida. Terça-feira temos culto da... Então vem também para esse ambiente. Quinta-feira, conexões. Será um tempo maravilhoso. Terça-feira, culto da fé. Quinta-feira, conexões. Sábado, culto de jovens. Se mobiliza, se envolva na igreja. Desfruta desse ambiente. Amém, queridos? Uma semana abençoada na prática da... Viva o melhor de Deus, igreja!